mais xy mais y2. E nos três últimos, que são esses aqui, eu consigo colocar em evidência quem? O y, tudo bem, eu consigo colocar o y, mas é mais interessante, é mais útil colocar menos y. Porque eu fico com quem? Com x2 mais xy mais y2. E aí vocês reparam a consequência do que eu fiz? Que agora eu tenho um fator comum nessa soma, nessa diferença, na soma. E aí eu posso colocar quem em evidência? x2 mais xy mais y2. Vezes quem? X menos y. Que eu vou escrever logo assim. Como x menos y vezes x2, tá certo? Mais xy mais y2. Ou seja, tá? Ou seja, colocando a fórmula aqui completa, separar, x3 menos y3 é igual a x menos y vezes o quê? x2 mais xy mais y2. É a fórmula de fatoração. Certo? E daí você tem as implicações. Daí você tem as implicações. Você tem, por exemplo, 1 menos x3, ó, é 1 a terceira menos x a terceira. Diferença de dois cubos, tá? Então, o A é 1, o B é x. Então, isso fica o quê? Fica 1 menos x, que é o A menos B, vezes, ó, aplicando a fórmula, tá? Então, fica a diferença das bases vezes tudo isso, vezes o quê? A seguinte soma. O quadrado da primeira base, mais o produto das bases, mais o quadrado da segunda base. Base é 1, então isso aqui fica 1, que é 1 ao quadrado, mais 1 vezes x, mais x ao quadrado. Só para que você veja que eu estou aplicando a fórmula, tá? E que você escreve simplesmente como sendo 1 menos x, vezes 1, mais x, mais x2. Tá? Por exemplo, y3 menos 8, tá? É y3 menos 2 ao cubo, que você pode escrever como sendo o quê? Aqui, y menos 2 vezes y ao quadrado, mais y vezes 2, que dá 2y, mais 2 ao quadrado, que dá 4. Então, fatorou. Tá? Fatorou. Depois você vai ver, por exemplo, que esse aqui não dá para fatorar, tá? Esse aqui não dá para fatorar. Que se desse para fatorar, eu continuava. Você vê que já nós veremos que não dá. Tá? Observe que eu posso fatorar coisas como do tipo, ó, veja, eu peço para você, haverá situação em que você vai fatorar isso aqui, ó, fatorar, por exemplo, eu peço x menos y. Tá? Que é uma expressão simples, tá? X menos y é uma expressão bem simples. Não é? Não é? Mas haverá caso em que será útil escrever isso como sendo raiz cúbica de x ao cubo. Acreditem, haverá casos em que será útil fazer isso. E aí eu aplico a fórmula, obtendo uma expressão mais complicada, mas que será útil, apesar da complicação existente. Vai ficar o quê? Raiz cúbica de x
menos raiz cúbica de y, vezes quem? Tá? O quadrado da raiz cúbica de x, que dá raiz cúbica de x ao quadrado, é o quadrado, veja bem, é o quadrado da raiz cúbica de x, mas eu sei que isso é raiz cúbica de x ao quadrado, nós já vimos, tá? Mais o que? Raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de y, que dá raiz cúbica de xy, mais o que? Raiz cúbica de y ao quadrado. Acreditem, será útil fazer essa complicação aqui no futuro, tá? Inicialmente a gente vai ficar com as coisas desse tipo, mais simples, tá? Observe também que esse caso, ele permite a fatoração disso aqui, ó. x3 mais 27, da soma. Sabe por quê? Porque isso aqui é x3 mais 3 ao cubo. Só que 3 ao cubo é menos 3 ao cubo. Não é? E aí você aplica a fórmula olhando para cá. As bases são x e menos 3. Então, aplicando esta fórmula, tá? Onde aqui é x e o y, onde o primeiro é x mesmo e o outro é menos 3, né? Você fica com o quê? Com x mais 3, que é a diferença das bases, né? X menos 3, x mais 3 vezes o quê? Vezes o quadrado do primeiro, que é x2, mais o produto das bases, que é x vezes menos 3. Então vai ficar o quê? Menos 3x. Menos 3x. Mais o quadrado de menos 3, que dá 9. Tá? Então você fatora, dá isso. Tá? Isso também é possível. Mas essa fórmula para n igual a 3, essa fórmula 3, ela pode ser generalizada para, em vez de 3, ser 4, 5, 6, n em geral. Porque a técnica é a mesma, ó. Veja aqui, ó. Eu vou precisar do espaço, felizmente tem essa divisão aqui, mas dá para fazer. Bom, é que dados N natural, dados N natural e x e y reais, você tem o seguinte, quem é x elevado a n menos y elevado a n. O que eu digo para você é que esse procedimento particular aqui, diz muito sobre o procedimento geral. Esse caso particular diz muito sobre o caso geral. Porque observe, ó, olha o que eu fiz aqui, ó, como foi que eu completei? Eu fui, ó, x3 é x3 mais x2y até xy2. Façamos o mesmo procedimento aqui. Então, venha para cá. Então, fica... Então, o procedimento qual será? xn mais o quê? Elevado a n menos 1y. Mais o quê? X elevado a n menos 2. Quadrado, tá? Mais, até chegar onde, hein? Mesma coisa, até chegar aqui seria aqui, o x2, y elevado a n menos 2, né? Mais o quê? Mais x, y elevado a quem? A n menos 1. Não é? Não era?
você vai acrescentando esse. Mas você não quer mudar o valor da expressão. Então, para não mudar, se você somou, você tem que fazer o quê? Subtrair. Então, subtrair fica o quê? Menos x elevado a n menos 1 y. Tá certo? X elevado a n menos 1 y. Mais menos o quê? X elevado a n menos 2 y2 menos x2 y elevado a n menos 2, tá certo? Menos o quê? X elevado a n menos 1 menos yn, tá? Que cancela esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Dá a mesma coisa. Não dá, tá certo? Ó, era o menos aqui que eu já coloquei aqui embaixo, tá? Para você visualizar que cancela, que é a mesma expressão. Correto? De modo que isso aqui é igual a... Ó, aí, ó, nesse primeiro aqui, quem é que eu posso colocar em evidência? O x. O x. Fica o quê? X, colocando o x em evidência, fica x vezes quem? X elevado a n menos 1, mais o quê? X elevado a n menos 2, y, mais o quê? X elevado a menos 3, y2, mais x, o quê? Y elevado a n menos 2, mais y elevado a n menos 1. Tá certo? E no de baixo, quem é que eu coloco em evidência? O menos y. O y, mas é mais aconselhável o menos y, tá? O y pode, mas é mais útil colocar quem? Menos y vezes, aí fica a mesma coisa, porque vai ficar x elevado a n menos 1, menos x elevado a n menos 2, menos, pontinho, pontinho, menos o quê? Tá? Menos não, desculpa, mais, que eu coloquei o menos y, mais, obrigado. Mais, aqui fica x elevado a n menos 3y, tá? Mais y elevado a mais x, mais x, y elevado a... O que x elevado a n menos 3? Perdão, eu estou colocando y na evidência. Mais o que? X, y elevado a 3. Ah, desculpe, x, y elevado a menos 3, né? Ah, é nesse que eu estou colocando, tá certo? Fica x elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 2, esqueci. É nesse aqui que eu estou colocando, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 2 o quê? Vezes y, tá certo? Vezes y, mais, pontinho, mais o quê? x2, y elevado aqui a n menos 3, mais o quê? X, y elevado a n menos 2, mais y elevado a n menos 1. E apesar das parcelas não aparecendo, mas é a mesma coisa, ó. X elevado a n menos 1, x elevado a n menos 2y, o próximo é x elevado a n menos 3y2, isso aqui, que esse é com esse, ó, mas antes que tem esse aqui antes, né, mais esse. Então é o mesmo fator que está aqui em cima. De modo que eu posso colocar esse fator comum, que é o mesmo, tá, em evidência. E fica esse fator todinho vezes x menos y.
Então isso aqui dá x menos y vezes quem? X elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2y, né? O expoente do x vai diminuindo, enquanto o expoente do y vai aumentando. Até que chega x, y elevado a n menos 2, mais y elevado a n menos 1. Tá certo? Entendeu? Então você tem essa forma, ou seja, vamos colocá-la aqui. Ou seja, x elevado a n menos y elevado a n, colocar tudo junto. É igual a quê? A x menos y é dado, só uma correção aqui, né? Não é dado n natural, é dados n natural, n maior que ou igual a 2, e x e y reais, tá? N natural, n maior que ou igual a 2. Então você tem essa forma. Então é x elevado a n, que é x menos y, vezes o quê? Fica x elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 2y, mais, só para você entender aqui, x elevado a n menos 3, y2, né? O expoente do x vai diminuindo de 1, o expoente do y vai diminuindo mais, até que acontece ao contrário, né? x2, y elevado a n menos 3, mais x, y elevado a n menos 2, mais y elevado a n menos 1. É como se eu partisse aqui do y elevado a 0 e chegasse no y elevado a n menos 1. O x elevado a n menos 1 e eu chego no x elevado a 0. Tá? Daí, por exemplo, x4 menos y4, que é a fatoração. Ou, por exemplo, x4 menos 16. x4 menos 16. Isso aqui é o quê? x à quarta, menos 2 à quarta, né? O n é 2. O n é 2 não, o n é 4. Então isso fica o quê? Vezes. É o próximo expoente, ó. É x elevado a n, começa x elevado a n menos 1. Então fica o quê? X à terceira, mais x ao quadrado vezes 2, que dá 2x2, certo? Vamos colocar logo. Que dá 2x2, que é x ao quadrado vezes 2. Mais x vezes 2 ao quadrado. X vezes 2 ao quadrado, que dá quanto? 4x, mais 2 à terceira, que é 8. Tá aí a fatoração. Tá? E, por exemplo, vamos aproveitar, x à quinta menos 1. X à quinta menos 1, fatoração. Qual é? X à quinta menos 1 à quinta, que dá quanto? X menos 1 vezes, aí começa, x à quarta, mais x à terceira vezes 1, que dá x à terceira, mais x ao quadrado vezes 1 ao quadrado, que dá x ao quadrado, mais x vezes 1 à terceira, que dá x, mais 1 à quarta, que dá 1. Pronto, tá aí, ó, a operação. Tá certo? Tá bom? Tá? É essa fatoração. Veja que eu posso fatorar a soma no caso em que o n é ímpar. Se o n é ímpar, se o n for par, eu não posso fatorar a soma. Mas se o n for ímpar, eu posso fatorar. Porque eu posso fatorar, por exemplo, ó, você aplicar na fórmula, eu posso fatorar mais. Tá?